Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar relações ecológicas, certo? A gente vai dar continuidade ao assunto, né? Que a gente começou na aula do MIT e vamos terminar agora, tá bom? A gente viu as relações ecológicas que têm relações entre seres da mesma espécie, que é chamado intraespecíficas, e relações entre espécies diferentes, que é chamado interespecíficas. E vimos também que essas relações são harmônicas e desarmônicas, né? A gente já estudou colônias, que são seres da mesma espécie e unidos entre si, né? Que fazem divisão de trabalho ou não. A sociedade, que são indivíduos da mesma espécie e que trabalham de modo cooperativo, né? A gente já viu o mutualismo, que é uma relação ecológica obrigatória, que dois animais de espécies diferentes, interespecíficas, vivem juntas, né? E se uma vez elas trabalhem, elas se separem, uma ou as duas morrem. Exemplo, Linkers. Vimos também o mutualismo facultativo ou protocooperação, que é a relação entre espécies diferentes, mas que não é obrigatória a união dos dois. Vimos o comensalismo, né, que é a relação em que duas espécies, uma se beneficia, mas não prejudica a outra. Dentro dele tem o inquilinismo, que são as plantas que ficam em cima de outras, e a forésia, que usa outra como meio de transporte. Exemplo, a Aedes aegypti. Temos a competição, que ela pode ser entre intraespecífica e interespecífica. A competição não é harmônica, porque uma delas pode ser extinta, né? Mas isso é um fator importante para regular o tamanho da população, né? Tem o canibalismo, que é uma relação intraespecífica da mesma espécie e que é desarmônica, né? Tem a predação, que acho que a gente terminou aqui, a predação, que é a relação em que um animal mata o outro para se alimentar, né? E que isso é um fator importante para manter o equilíbrio, né, da população, tá? Então, predação. Agora vamos para parasitismo. Parasitismo vem de parasita. É uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, e é desarmônica, porque uma é prejudicada, certo? O parasita, eu tenho como exemplo os vermes, né? Quem nunca teve uma Ascaris lubricoide, uma lombriga, né? Na sua infância, todos tiveram, né? Então, existe parasitas endoparasita, endo quer dizer dentro do corpo, e existe os ectoparasitas, ou seja, parasitas fora do corpo. As endoparasitas as lombrigas, né? Nós temos as lombrigas que entram no nosso corpo, se alimentam dos nossos nutrientes e ainda nos prejudica, podendo até levar à morte, né? E tem os ectoparasita, ou seja, aquele parasita que vive na superfície do seu corpo, como carrapato, piolho, tá certo? O parasitismo também é um fator regulador, certo? Dos animais, tá? Geralmente eles não chegam a matar, mas em excesso, né? Por exemplo, o verme. O verme, eu já vi pessoas, né? Antigamente, hoje não, mas antigamente crianças morriam de tanto verme, né? Hoje é uma admiração se uma criança morrer de verme, pelo amor de Deus, né? Então, eu tenho um parasitismo carrapato. É um parasita também a erva daninha, que é uma planta que suga os nutrientes da outra planta. Não deixa a outra planta se desenvolver, a erva daninha, né? Tem a tênia, que é um parasita. Tem o cipó chumbo também, ele suga os nutrientes de outra planta, né? Todos são parasitas. Tem o mosquito também, né? Ele suga o nosso sangue.
E tem também o amensalismo. Não é comensalismo, não confunda. Comensalismo é quando a espécie se beneficia não prejudicando a outra. Agora, amensalismo, o que quer dizer, né? É uma relação entre duas espécies diferentes, interespecífica, e também é desarmônica, né? O amensalismo, ele é chamado de antibiose. Também tem esse nome, tá? Antibiose. Ela é quando uma espécie inibe o desenvolvimento de outra, prejudicando-a, certo? Então, veja aqui, eu tenho como exemplo aqui, certo? O experimento de... Qual é o nome dele? O experimento daquele rapaz que descobriu a penicilina. Esqueci o nome dele, certo? O que acontece? Aqui está a proliferação de bactérias. Aí o Alexander Fleming, pronto, lembrei o nome dele. O Alexander Fleming, ele estava fazendo esse experimento, né? Ele estava colocando bactérias para crescer e multiplicar dentro dessa placa de Petri. Aí ele percebeu que as bactérias pararam de crescer e se desenvolver. E aí ele foi observar o que tinha lá que parou, as bactérias pararam de crescer. Ele viu que tinha um fungo ao redor das bactérias, impedindo o seu desenvolvimento. Então, quando uma espécie inibe o desenvolvimento de outra, isso aí é chamado de amensalismo, tá? Então, eu tenho um outro exemplo aqui, são as algas que tem no mar, as algas vermelhas, né? As algas vermelhas, que é chamada até de maré vermelha, é quando elas aumentam significativamente, certo? E aí essas algas, elas liberam uma certa toxina, certo? Se elas estiverem em excesso, elas podem matar ou inibir o desenvolvimento de outros animais, certo? Então isso acontece. Vamos agora para algumas relações ecológicas que não tem no livro de vocês, tá? Elas são bem diferentes, mas eu já vi provas que estão cobrando elas. Então, vamos lá. Tem uma relação interespecífica, certo? Entre espécies diferentes, que é desarmônica. É chamado esclavagismo, vem de escravo. Lembra escravo? É quando uma espécie se beneficia do trabalho da outra, né? Esclavagismo. Exemplo, eu tenho o chupim, o cuco, formiga, tico-tico. O que acontece com esses animais? Certo? Uma espécie, bota ovos no ninho de outra espécie, né? Por exemplo, esse animal, ele põe um ovo, que seu ovo é muito semelhante ao ovo de outro animal, certo? No entanto, que eles são mais pequenos, esses vermelhinhos são mais pequenos, mas se parece com esses maiores. Aí o animal que está chocando esses ovos aqui, nem percebe que tem ovos de outro passarinho. Aí o passarinho que estava chocando esses ovos, continua lá chocando os ovos, trabalhando, né? Fazendo com que todos esses ovos choquem, né? E ele aqui fica de boa, sem se preocupar com os filhos dele. Entendeu? Então, esse aqui tá se beneficiando com o trabalho de outra ave. Entendeu? Tem a camuflagem. A camuflagem, gente, é quando um animal se parece com o ambiente, confundindo os predadores. Certo? Veja aqui. Isso aqui não parece uma folha? Não é uma folha, viu? É um animal. Certo? Então, existem animais que se parecem com o ambiente, né? E isso faz confundir os predadores. É uma forma de adaptação, né? Sobrevivência. É muito legal. Olha, outras imagens aqui de camuflagem, ó. Aqui, bem aqui, ó. Acompanhe. Eu tenho um grilo, certo? Quem que diz que aqui é um grilo?
porque se confunde, se parece muito com o ambiente em que ele está. E às vezes esses animais, ele produzem uma substância que faz eles mudar de uma cor para outra. Por exemplo, aqui, essa imagem. Aqui, bem aqui, ó, tem um sapinho, uma rãzinha. Que cor é verde? Da cor dessa parede aqui. Certo? Então ela tá camuflando. Às vezes na parede aqui da minha casa, a minha parede é branca. E às vezes não dá pra perceber só por causa dos órgãos internos dele que fica meio escurinho. Mas eu vejo muito grilozinho que fica quase da cor da parede. Né? E ela não é dessa cor, mas ela produz uma substância que fica quase parecido com a parede para camuflar. Olha, bem aqui eu tenho um animal, ó. Cadê, meu Deus? Bem aqui, ó. Acho que é aqui. É aqui. Até eu não sei, né? Então, esse animal aqui tá confundindo demais com os outros, né? Ninguém sabe se é folha, se é galho. Certo? Aqui, ó. Aqui também eu tenho um grilozão, ó. Tá aqui ele, ó. Certo? Nessas rochazinhas aqui branquinha. Então, ele tá camuflando. Agora, mimetismo. O que é mimetismo? Mimetismo é quando uma espécie se beneficia por se assemelhar a outra. Olha aqui, eu tenho 2 borboletas aqui. Essas 2 borboletas não parecem com os olhos de uma coruja? Né? Então, quando um animal ele se aproxima dele, ele acha assim, vale meu Deus, será que ali é 2 borboletas ou será que ali é coruja? Por via das dúvidas, antes de ser devorado, eu vou me embora, eu vou atrás de outra coisa para comer, entendeu? Então, isso é uma forma de adaptação para poder não ser devorado, né? Pelos predadores, tá? E aqui se parece com alguma coisa, não sei se é com a aranha, sei lá. E aí a abelha prefere não ir, né? Porque se parece com um bicho feio aí, não sei não. Olha aqui a imagem, ó, certo? De uma coruja. Aqui parece, não sei nem com o quê. Bom, aqui eu tenho outra relação de adaptação. Coloração de advertência ou aposematismo. Quando você vê um animal que ele é muito colorido, ele é muito vistoso, ele é muito bonito, não se aproxime dele. Isso indica o que? Alerta. Eles são muito venenosos, tá? Então, é uma adaptação que exibe cores chamativas para divertir seus próprios predadores, quanto ao seu paladar desagradável e pelo veneno que possui. Então, quanto mais colorido, até os predadores reconhecem, né? Quanto mais colorido, não se aproximam deles, porque sabem que eles são muito venenosos. Esses animais, tem muito deles, né? É na Amazônia e na Atlântica, demais esses animais coloridos. Tanatose. O que é tanatose? Tanatose, gente, é uma forma de adaptação quando o animal finge que morreu. E isso acontece muito com o sapo. O sapo, você pega a vassoura e tenta jogar ele para fora, né, quando ele tá dentro de casa. Aí, em determinado momento, ele vira de barriga para cima e finge que morreu. Fica lá, de perna aberta. Aí você pensa assim, ai, morreu. E ainda fica lá uns segundozinho, um minuto. Aí depois ele se vira e sai correndo. Né? É uma forma de sobreviver, né? Tanatose. Isso não acontece só com sapo, não. Acontece com vários e vários animais. Certo? Então, é isso aí. Tchau, tchau. Na próxima semana, vocês fazem as perguntas de vocês, tá bom? Tchau, tchau.